Boa noite, pessoal. Essa é a nossa aula da semana 17, da disciplina de manejo e conservação do solo e dos recursos hídricos. E como nosso calendário acadêmico, né, nossa programação, hoje nossa aula vai falar sobre práticas conservacionistas, né, o que são as práticas conservacionistas, e vamos iniciar falando sobre as práticas conservacionistas do tipo vegetativas. Na semana que vem a gente vai falar sobre as práticas vegetativas edáficas, e depois nós falaremos sobre as práticas vegetativas mecânicas na última aula, na última semana. E aí sim nós teremos a nossa prova. Bem, então, o que são as práticas vegetativas, né? A gente precisa de formas, né? A gente viu dentro da disciplina que, por exemplo, existe a equação universal de perda de solo, por exemplo, que ela prevê a quantidade de solo que pode ser perdido. Então, a gente tem uma equação sendo perda de solo igual a capacidade da chuva em fazer erosão, que a gente chama de erosividade da chuva. Isso multiplica por uma capacidade do solo em não sofrer erosão, em resistir à erosão, que a gente chama de erodibilidade do solo. A gente tem os fatores LS, a gente tem as práticas, o tipo de cultivo, né, o cropping, e a gente tem as práticas conservacionistas. Então, a gente viu chuva na primeira parte da disciplina, vimos solo na segunda parte da disciplina, vimos manejo também na primeira parte da disciplina, e agora a gente vai falar mais, principalmente na semana que vem, a gente fala sobre os fatores LS, que são os fatores relacionados à declividade, a comprimento de rampa, quando a gente for falar de curva de nível, por exemplo, e as práticas conservacionistas, elas atuam principalmente aqui com esse P, né? Então, a equação universal de perda de solo, ou a soil equation, né, soil loss equation, né, equação universal de perda de solo, ela prevê esses 5 fatores, né? Então, sempre é importante lembrar que a gente tem o fator R, de chuva, o fator K, de solo, o fator LS, de declividade, comprimento de rampa, o fator C, de cultivos, né, de manejo, e o fator P, de culturas. Então, se eu tenho uma erosividade 1, uma chuva 1, um LS1 e um cultivo com nota 1, isso aqui é multiplicado, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, eu teria uma erosão aí de 1 tonelada. Se eu não tenho prática conservacionista, eu posso ter aqui 1,5. Então, quando eu multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1,5, vai dar 1,5 toneladas de solo por hectare. Então, a equação é feita mais ou menos assim. Se eu tenho uma prática conservacionista que diminui a minha erosão, que é uma prática conservacionista que modifica esse número de 1,5 para 0,5, quando eu for multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 0,5, vai dar 0,5. Então, todos esses fatores, eles podem influenciar na quantidade de solo a ser perdido, né? Uma chuva mais erosiva, a gente vai mudar aqui isso, por exemplo, para 1,8. Então, todos esses valores, eles são calculados. Então, o solo, a gente tem um latossolo, por exemplo, a capacidade dele sofrer erosão é 1. Um outro solo, a capacidade é 2. Então, quando a gente multiplicar, vai dar 1 vezes 2, já dobrou a quantidade de solo perdido. Então, vários pontos são importantes quando a gente fala da equação universal de perda de solo. Então, o que são as práticas conservacionistas, né? As práticas conservacionistas são técnicas do solo e da água, são práticas conservacionistas do solo e da água, são técnicas que contribuem para que as terras sempre nos dê tudo aquilo que a gente precisa para viver. Então, como eu falei para vocês, o que a gente leva em consideração quando a gente fala de erosão ou de degradação do solo, pensando na erosão principalmente, né, da degradação física. Nós vamos ter a equação universal de perda de solo, que aí vai levar em consideração esses fatores, né, o R da chuva, o K do solo, o LS, vai levar em consideração o cultivo e vai levar em consideração as práticas conservacionistas. A chuva a gente não consegue controlar, ela vai continuar causando problema. O solo a gente não consegue modificar, ele é latossolo, ele tem uma capacidade de controlar ou de sofrer erosão. Aqui, o manejo a gente consegue, eu tenho, por exemplo, plantio direto, plantio convencional, preparo reduzido, então sistemas de cultivo que podem modificar. O LS eu não consigo modificar o relevo, eu não consigo modificar, por exemplo, que aqui eu tenho 8% de declividade. Então, por exemplo, aqui eu tenho 8% de declividade. Isso eu não consigo modificar, mas eu consigo, que seria o fator L, né? Mas eu consigo alterar o fator S. O que é o fator S? É o comprimento de rampa.
Se eu faço uma curva de nível, eu diminuo a rampa. Aqui eu tinha uma rampa de 100 metros, agora eu tenho rampas de 25 metros. Eu fiz curvas de nível e tenho rampas menores. A água que batia aqui no início e não infiltrava, escorria até lá no rio, agora não acontece mais, ela só escorre os primeiros 25 metros e infiltra. Não há acúmulo de água, um volume de água muito grande, né? Então, o que a gente vai ver nessa aula agora são as práticas conservacionistas, né? A curva de nível, por exemplo, é uma prática mecânica, a gente vai ver na aula daqui a 2 semanas, que ela reduz esse tamanho de comprimento de rampa. A gente vai ver o plantio direto, que além de ser um sistema aqui que influencia no C, né, no crop, no manejo, ele também é uma prática conservacionista que aumenta a infiltração de água, diminui a erosão. Então, todos eles são moldáveis. O mais difícil mesmo é a gente trabalhar com a chuva, a gente não consegue controlar, com o solo, a gente também não consegue controlar, e com a declividade. Os outros a gente consegue dar um manejo adequado e tentar aumentar a infiltração e reduzir práticas erosivas. Então, as práticas, as técnicas, né, que nós temos são divididas em 3. Então, a gente tem práticas conservacionistas vegetativas, que o próprio nome já diz, a gente vai trabalhar com a manutenção ou o manejo da vegetação. Então, eu posso manter, que seria o mais interessante, manter o solo coberto, ou ainda eu posso, né, pensar em manejar. A gente vai ver daqui a pouquinho, a gente tem, por exemplo, um exemplo da capina alternada, né? Então, por exemplo, eu tenho uma lavoura aqui de banana. Então, eu tenho aqui uma área com banana, aqui está a linha do plantio, aqui está outra linha, aqui está outra linha. O que é a prática vegetativa? O cara vem, capina essa linha, e não capina essa linha aqui, as plantas continuam aqui. Daqui a 15 dias, ele vem e ele retira, capina essas plantas, essa aqui já vai ter nascido, vai estar um pouquinho maior, ele não capina. Quer dizer que sempre uma linha vai estar suja, né, vai estar vegetada, e aí mesmo que tenha competição por nutrientes, etc., a importância da cobertura do solo, ela é mais interessante do que somente deixar o solo descoberto. Então, a gente vai falar das práticas conservacionistas relacionadas à vegetação. Então, as vegetativas e a vegetação é o que a gente vai ver hoje. As edáficas, né, a gente já está aí no 8º período, a maioria, edáfica está relacionada a solo. Como que a gente modifica o solo? Essa modificação, principalmente química e biológica. A gente não vai falar aqui, quando a gente fala de edáfica, de modificação física. Porque a modificação física do solo é trabalhar com o solo, mas as modificações físicas é característica mecânica. Por exemplo, eu tenho um solo aqui, e esse solo tem risco de erosão. A água da chuva bate aqui e não infiltra, ela escorre, né? Faz o escoamento superficial. Então, uma prática vegetativa, eu poderia manter o solo vegetado. Não, mas aqui eu preciso plantar, eu tenho que engradear, eu tenho que produzir. Então, eu não consigo deixar esse solo vegetado. Uma prática edáfica, a gente vai falar semana que vem, mas eu tenho que fazer práticas mecânicas. Então, a curva de nível é um exemplo de uma prática mecânica, né? A gente vai ver isso. E a principal coisa que a gente vai ver na última aula, no dia 16, daqui a 2 semanas, é como calcular a distância. Isso que é um grande problema que a gente tem com pequenos produtores. A gente chega lá, faz o cálculo, identifica que ele tem lá 7% de declividade e que pelo solo dele ser um solo argiloso, ele precisa ter uma curva de nível a cada 25 metros, por exemplo, né, chutando valores aqui. E aí a gente calcula e fala que ele precisa ter uma curva de nível a cada 25 metros. Ele fala, não vou ter uma curva de nível a cada 25 metros, vou fazer a cada 40. Só que o cálculo que a gente fez foi baseado em considerações técnicas, né? Então, eu não chutei esse valor, eu não falei assim, eu tenho que fazer uma curva de nível a cada 25, vozes da minha cabeça, né? Foi porque existem cálculos que são realizados, a gente vai ver na última aula, na semana do dia 16, para que possa saber qual que é a distância ideal. Então, não adianta eu falar para o produtor que tem que ser uma curva de nível a cada 25, né, daria isso daqui, e ele fazer a cada 40, né, então aumentou 15 metros. Então, ele vai ter um acúmulo de água muito maior, essa água não vai infiltrar, essa curva de nível era suficiente para reter e infiltrar água de 25 metros dali para cima, não de 40. Então, essa quantidade de água a mais que está descendo pode ter problema de infiltração e arrebentar a curva de nível, por aí vai, né? Bem, então as práticas vegetativas, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, são aquelas que se utiliza a vegetação, como eu disse agora há pouco,
para defender o solo contra a erosão. Na primeira parte da disciplina, a gente falou bastante do que é erosão e da chuva, né? A gente falou lá sobre hidrografia, precipitação, a gente falou do tipo de chuva, orográfica, convectiva, frontal. E por que a gente fala isso? Justamente porque é a principal forma de entrada de água que vai causar erosão. A água de irrigação, ela tende a ter riscos de erosão, mas bem menor, porque eu controlo o tamanho do bocal, eu controlo o tamanho do aspersor, o tamanho de gota, a velocidade que essa água vai cair, eu desligo na hora que eu vejo que a água não está infiltrando mais. A chuva não. A chuva eu não consigo controlar, né, por conta que é um fenômeno natural. Então, a gente precisa entender isso também, né? Não é porque o professor gosta de falar de hidrografia, de chuva, de rio, não. É porque precisa entender, lembrar, para poder chegar lá no final da disciplina e utilizar essas informações. A densidade, ou seja, a quantidade de palhada, de cobertura vegetal, é o princípio fundamental de toda a proteção que se oferece ao solo, preservando a integridade contra os efeitos danosos da erosão. Primeira coisa que é importante, a gente já viu que a erosão ela é ocasionada principalmente quando, primeiro ponto, a água golpeia o solo, né? Então a água vai golpear o solo com uma velocidade que vai fazer com que haja uma desagregação, salpicamento. Então vai acontecer esse salpicamento as gotas de chuva no solo. E se eu tiver declividade, não é o caso aqui, né? Eu estou com a área reta, né? Está retinho aqui, então não é o caso. Mas se eu tiver declividade, vamos dizer que é aqui, e essa água bateu, e a quantidade de água suficiente para infiltrar, ela já saturou os poros, né? A água infiltrou e aqui saturou, não tem mais jeito de entrar água. Vai demorar, né? A segunda taxa de infiltração é mais lenta. E aí a água não infiltra, ela escorre superficialmente. Então, a gente precisa ver que, se ela escorrer sozinha, a gente vai ter uma perda de água. Mas se ela escorrer levando partículas de solo, argila, matéria orgânica, nutriente, a gente está tendo perda de solo, perda de água, perda de matéria orgânica. Né? Então, a gente precisa evitar. E uma das formas é manter a palhada sobre o solo, manter o solo coberto ou o solo vegetado, né? Se for possível, ele vegetado. Então, existem algumas técnicas que eu vou falar para vocês. Muitas delas vocês já viram, né? Mas não com esse viés de serem práticas conservacionistas. Né? Então, a gente tem algumas práticas conservacionistas importantes. Uma delas é o florestamento e reflorestamento. Então, aqui é aquela velha história. Eu tenho uma área aqui plana, está desenhada aqui embaixo, nessa linha vermelha, uma área plana, e aí você vê que essas áreas planas elas não têm risco de erosão. Né, pelo menos a curto prazo, a médio prazo, a não ser que o manejo seja muito ruim, eu vou ter outros problemas e pode depois ocasionar uma erosão. Mas, inicialmente, o principal problema aqui pode ser de salinidade, etc. Então, numa área plana, que eu preciso pensar em práticas de conservação do solo, eu não vou pensar em reflorestamento, nem em florestamento. A gente vai pensar em reflorestamento em áreas com declividade, terras de baixa produção e suscetíveis à erosão. Então, eu tenho uma área aqui que tem uma declividade, e essa certa declividade eu não consigo produzir. Lembra lá da nossa aula 3 ou 4, que a gente falou dos grupos, né? A gente tem o grupo A, grupo B, grupo C, e aí as classes 1, 2 e 3, no grupo A. No grupo B, a gente tem a classe 4, 5, 6 e 7. No grupo C, a gente tem a classe 8, né? E aí a gente tem as subclasses, A de água, C de clima, S e E, né, de erosão, solo e tal. Então, a gente tem tem várias outras, né, mas as principais são essas. Risco de erosão, solo raso, clima e excesso de água ou falta d'água. Então, a gente tem essa caracterização. Um solo desse daqui, deixa eu apagar um pouquinho. Um solo desse, como a gente tem aqui, não seria um solo que seria utilizado, por exemplo, para a produção do grupo 1. Um solo que tem uma certa declividade. A gente observa aqui que ela tem uma declividade acentuada, né? Um exemplo. Então, aqui eu não usaria solos do grupo A, classe 1, nem do classe 2, nem da classe 3, nem da classe 4, nem da classe 5. A gente poderia usar aqui para pastagens naturais e tal. Mas se eu tenho riscos de erosão, eu posso utilizar uma prática conservacionista do reflorestamento
ou do florestamento. Então, a gente poderia utilizar árvores aqui de pequeno, médio, grande porte, para evitar, porque essas plantas elas vão ter um enraizamento um pouco mais lento, mas elas vão ajudar na agregação desse solo, né, e evitar os problemas de erosão. Então, a gente vai plantar em áreas de baixa capacidade de produção. Não vou tirar uma área plana dessa daqui que eu plantaria soja, que eu plantaria algodão, feijão, para poder fazer um reflorestamento. Eu vou utilizar em áreas com baixa capacidade. Suscetíveis à erosão, então eu preciso ter certa declividade, risco de erosão, e normalmente em regiões de solos muito inclinados, pobres ou muito já erodidos, que não dá para outra cultura plantar. Importante ver a diferença de florestamento para reflorestamento. A gente sempre vê o pessoal falar, ah, fulano fez um reflorestamento. O que é um reflorestamento? O reflorestamento, ele é um sistema de devolver espécies para uma determinada área. Eu tenho uma área aqui, lá em Jaraguá, na terra da Vanessa, né? E aí a Vanessa, ela tem essa terra dela aqui, e essa área aqui, há um tempo atrás, era uma área de floresta, uma área fechada, uma área de cerrado. E aí ela desmatou, e agora eles querem reflorestar. Então, o que é esse reflorestamento? Reflorestamento é pegar uma área que naturalmente ela tinha sua vegetação, seja cerrado, seja Mata Atlântica, seja Amazônia, a vegetação que ela tinha, e eu refloresto, eu devolvo a floresta para ela. Qual que é a ideia do reflorestamento? É eu introduzir espécies nativas. Isso é um reflorestamento. Você ouvir alguém falar aí para vocês, fulano fez um reflorestamento de eucalipto, ele não está fazendo um reflorestamento. Ele está cultivando eucalipto. Com 15 anos, com 10 anos, com 25 anos, ele vai colher. A mesma coisa plantar soja, só que o ciclo é diferente. Então, o reflorestamento de eucalipto ele não existe. A não ser que é uma floresta nativa de eucalipto, que é mais difícil na nossa região. Então, se eu posso fazer um reflorestamento, eu vou utilizar plantas do cerrado, vou utilizar as espécies nativas do cerrado para fazer esse reflorestamento. No caso contrário, eu estou cultivando uma espécie para colheita, para utilizar essa madeira lá. Então, não existe reflorestamento de eucalipto, não existe reflorestamento de moca. Existe um cultivo dessa espécie, que vai demorar 15 anos, 20 anos, dependendo dela, para ser colhida, para ser explorada. E o que é o florestamento? Então, na mesma área aqui, né, eu tenho uma área que era florestada, com cerrado, foi desmatado, não precisa ter sido pelo mesmo produtor. Vários anos atrás, ela tinha uma floresta ali de cerrado. Eu retirei esse cerrado e agora eu florestei de novo com espécies daqui. E o florestamento é um pouquinho diferente. Eu tenho uma outra área que nunca teve floresta, que nunca foi cerrado. Pelo menos o cerrado estrito senso, né, que é esse cerrado fechado, essas matas. Era uma área de capins naturais. Era uma área que só tinha capim, né, braquiária não, porque braquiária também foi introduzido, né, é uma área lá de capim gordura, né, que era um capim que era nativo, que é nativo aqui do cerrado. Então eu tenho esse capim lá, nunca teve floresta, o que a gente faz? Aí eu faço um florestamento, eu cultivo espécies ali nativas também da região, e aí eu não vou fazer um reflorestamento, um florestamento desse jeito aqui, né? Alinhadinho, bonitinho, uma planta. Ela vai ser plantada para a forma com que haja a formação de uma floresta, né? Então, isso aqui é uma floresta natural, na região de Brasília, de perto de Brasília, que tem essa floresta natural dessas espécies. Se, por exemplo, eu desmatar e querer fazer um reflorestamento dessa mesma espécie, eu posso fazer um reflorestamento dela. Mas, normalmente, o que a gente vê é o pessoal entrar e falar que fez um reflorestamento com lápis escolar com madeira de reflorestamento. Não fez madeira de reflorestamento, ele plantou a floresta para depois desmatar de novo. Então, é diferente. O reflorestamento é para virar a floresta de novo. Essa imagem eu gosto muito dela, que é uma imagem que normalmente a gente vê o contrário. A gente vê esse aqui sendo antes, né? E esse aqui sendo depois. Nessa aqui é o contrário. Aqui eu tenho antes. Na verdade, eu já tive, né? Esse aqui sendo antes. Passou para esse daqui. Ficou dessa forma, o morro. E depois, o novo dono da propriedade reflorestou. Isso aqui é um reflorestamento. Era uma área de mata que foi desmatada, grande parte dela,
né, foi desmatada para cultivo, né, que a gente tem pastagem, a gente vê problemas de erosão aqui, e poucos anos depois, na mesma área, a gente vê o morro ali atrás, na mesma área, que é uma área de lajeado, de pedra, então não nasce nada por isso, mas poucos anos depois, um produtor que adquiriu a propriedade reflorestou. Então, o produtor anterior, ele tinha feito isso daqui, desmatou, os anteriores, né? Deixou poucas árvores ali, ele desmatou, deixou poucas árvores, e utilizou para exploração animal, né? Aqui para produção de pastagem. Depois, quando esse outro produtor comprou, ele voltou e fez um reflorestamento. Aí sim, esse é o verdadeiro reflorestamento. Na imagem da esquerda a gente tem o antes, e aí na imagem da direita a gente vai ter o depois. Normalmente é comum a gente ver o contrário. A gente tem uma área vegetada e ser desmatada. Nesse caso, ela já tinha sido vegetada, um produtor desmatou e o outro fez o reflorestamento, o verdadeiro reflorestamento, que é justamente colocar plantas da mesma espécie, de espécies nativas da região, sem a intenção de explorar, que ele quer só recuperar a biodiversidade, etc. Né? Outras práticas conservacionistas, e aí a gente, quando fala do que o pessoal fala, poxa, eu nunca imaginei isso, né? Manejo de pastagens como sendo uma prática de conservação do solo. E é uma prática conservacionista vegetativa do solo. Como? O pasto deve ser livre de plantas daninhas, de ervas daninhas. Então, a pastagem ela deve ser sempre livre de ervas daninhas, justamente por conta para evitar a mato-competição, evitar os efeitos de aleloquímicos. Às vezes a planta ela libera substâncias que atrapalham o desenvolvimento da pastagem, então onde tem aquela planta daninha, vira uma mancha ali de solo sem cultivar, mesmo que eu faça o controle depois. Então sempre é necessário fazer a manutenção do pasto livre de plantas daninhas. Quando a fertilidade do solo diminuir, fazer uma aplicação de fertilizante químico completo. Já falei isso lá em fertilidade do solo. O produtor de animal, né, o produtor de gado, por exemplo, gado de leite, gado de corte, a pasto, né, o sistema extensivo, ele pensa que a cultura dele é o gado. Não, a cultura dele é o pasto, a cultura dele é o milho para silagem, a cultura dele é a soja para ração. Então, da mesma forma como o produtor de soja mantém o solo fértil, porque senão ele não produz, o produtor de gado ele tem que manter o solo fértil, porque senão ele não tem pastagem. E aí, se ele tem um solo de baixa fertilidade, produzindo um material vegetal de baixa qualidade, com o tempo, esse solo vai perder a condição de dar alimentos de qualidade para o gado. E aí vai ter que entrar com ração, comprar, e isso vai encarecendo. Então, o produtor que ele tem um pasto fertilizado e corrigido, então está aqui a aplicação de calcário para reduzir a acidez do solo. Então, muito raramente, né? Daqui a uns dias vocês vão dar assistência técnica, se já não estiverem trabalhando nessa área, e aí vão entrar em contato. Professor, estou aqui em tal lugar, o cara quer fazer uma reforma do pasto dele, mas ele não quer aplicar calcário, não, ele quer aplicar só um sulfato aqui. Resolve? Não vai resolver. Às vezes tem 10, 12, 15 anos que o produtor formou o pasto, de lá para cá, a cada 10 anos, 5 anos, 6 anos, ele entra com a grade, revolve o solo, às vezes joga semente, às vezes deixa só brotar de novo, e aí o capim vem um pouquinho mais forte, ele acha que melhorou. Não, o nutriente vai acabar uma hora, aquele solo, né? Lei do máximo, lei do mínimo, a gente lembra lá da fertilidade. Então, eu preciso manter a fertilidade do solo e corrigir a acidez do solo. Não é um solo que está cultivando pasto. É o mesmo solo que eu poderia estar plantando soja. Por isso que a maioria dos solos do Brasil hoje são considerados solos degradados. Foram solos de foram solos de culturas, depois foram solos para pastagem, são solos degradados. A gente está só abrindo novas áreas. Região do Mato Piba, Mato Grosso, Piauí, Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, lá em cima, uma área de cerrado, está sendo aberta novas áreas para produção, sendo que grande parte não seria necessário, não só utilizar os solos degradados, corrigir esses solos, né? Pastos recém-estabelecidos não devem ser pastoreados, favorecendo o crescimento. A gente vê casos do produtor jogar o capim, jogar a semente, e com 40 dias, 50 dias já querer colocar o gado. O capim está saindo ali, ainda nem enraizou. Você vê, já vi aqui no Clube do Laço, inclusive, uma área que a gente jogou capim lá uma vez. O gado ele ia se alimentar, os cavalos, o gado, arrancava a planta
no tufo de raiz, que ainda não tinha enraizado o suficiente. Então, o gado, ele vai atrás, o cavalo, ele vai atrás do capim mais novo, né? Esse capim mais novo, ele ainda não enraizou. E a gente planta o capim na época da chuva, próximo da época da chuva, logo, se eu soltar ele para pastorear em regiões que foram plantadas recentemente, o solo ainda não segura essa raiz. O animal puxa, né? E aí, na hora que ele puxa, a raiz vem junto. E aí eu perco aquela planta, né? E evitar o superpastejo, né? Fazer sempre o cálculo da quantidade de cabeças de animais por hectare. Então, isso é importante lá na disciplina de zootecnia, nutrição, né? É importante sempre pensar nisso. Eu gosto dessa imagem, ela parece uma proteção de tela, né? Do Windows. É raro a gente ver isso no Brasil. Ainda tem erros, né? A gente tem uma pastagem livre de plantas daninhas, a gente não tem plantas daninhas, aparentemente. A gente tem uma pastagem que, aparentemente, está fertilizada, a gente não vê manchas de solo, a gente tem não tem superpastejo, porque a gente tem uma quantidade de animais não tão... Quando a gente vê em algumas áreas aqui no Brasil, né, Paulo Bernardo, Uruaçu, você vai andando, você vê uma quantidade de animal muito maior do que a área sustenta. Mas aqui ainda tem alguns problemas, né? E o principal que eu posso falar para vocês seria a ausência das curvas de nível. Aqui eu precisaria ter, não sei de quantos metros, não dá para precisar a declividade de solo, quantos por cento de declividade, mas provavelmente seria necessário pelo menos 2 curvas de nível nessa área. Por quê? Professor, mas está bem formado, o solo, eu não vou ter problema de erosão, o solo está bem coberto, mas eu tenho um problema da perda de água. A água que bateu aqui em cima e o solo já está saturado e não infiltra, ela vai embora, vai parar aqui embaixo. E vai parar aqui embaixo, provavelmente vai ter um córrego, um rio, um lago, e vai assorear. Nesse caso, assorear menos, né, mas vai embora nutriente, vai embora matéria orgânica, né, vai embora as fezes dos animais, os termos, isso tudo vai cair dentro da água. Quando eu tenho essa curva de nível, a água que não infiltrou, ela para aqui na curva de nível, é uma prática mecânica, que a gente vai falar daqui 2 semanas, mas essa água infiltra, que não infiltrar, ela chega aqui na curva de nível e ela infiltra. E aí ela vai reabastecer os lençóis freáticos, né, aumentar o nível dos reservatórios de água. Então, tudo isso é importante do ponto de vista de manejo da água da região. Por isso que a disciplina é manejo e conservação do solo e da água. As plantas de cobertura, vocês já viram provavelmente em outras disciplinas, né, como o professor Jadson, provavelmente, quando a gente fala do uso das plantas de cobertura, para que elas servem, né? Então, para manter o solo coberto no período chuvoso. Aqui no Cerrado, a gente tem um grande problema, a maioria já deve ter percebido, né, que a gente tem um clima estacional. A gente tem aqui, né, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Como é que é a chuva aqui, né? A gente tem uma quantidade alta de chuva aqui, janeiro, fevereiro, março. Aqui a gente não tem chuva e volta a ter chuva aqui novamente. Então, a nossa safra agrícola está limitada aqui, de outubro a março, no máximo, né? Então, a gente tem uma área do sol, que normalmente a gente vai ter, nessa época, o solo vai estar coberto. Aqui com a baixa cobertura vegetal, você acabou de plantar, então só tem as plântulas ali germinando, né, ou brotando, no caso de espécies de vegetação, de reprodução vegetativa, né? E aqui no final, a gente vai ter as plantas maiores, né, e aí o solo vai estar mais coberto. Então, nessa etapa aqui, o problema que a gente mais tem, o problema de erosão. Primeiro, o solo, na maioria das vezes, foi recém-preparado, está solto. As plantas foram recém-plantadas. As primeiras chuvas são chuvas que a gente chama de chuvas de verão, chuvas bem intensas. Então, a erosão acontece mais nesse início aqui de ciclo, né? Mais para o final do ciclo das culturas, a gente vai ter as plantas com maior vegetação, cobrindo o solo. Olha aqui a cobertura vegetal. Então, de uma planta na outra, eu tenho aqui, sei lá, 20% de cobertura vegetal. No final do ciclo, eu tenho aqui uma planta, aqui eu tenho a outra planta, eu tenho 95% de cobertura vegetal. Além disso, eu tenho as raízes, né? Aqui está no limite, acho que dá para desenhar aqui. Aqui eu tenho as raízes, que nessa época já tem uma agregação de solo maior, causada pelas raízes, enquanto aqui, nesse início, eu não tenho tantas raízes segurando. Então, a taxa de erosão, nessa época, no início do cultivo, ela é maior do que no final do ciclo.
Então, a gente pode usar leguminosas, plantas de cobertura, principalmente leguminosas, para evitar a erosão. Se eu não tenho... e aí, pensando em outras regiões, né? No Brasil, a gente vai ter isso, né? Chuva, principalmente no início e no final do ano, meio do ano aqui vai ficar seco. Mas se eu for pensar em regiões que têm uma distribuição de chuva mais uniforme, aquelas épocas que não são propícias por conta de temperatura, por exemplo, para cultivo, eu planto trigo, mas o trigo lá no sul eu planto em determinada época. Tem uma época que eu não planto, o solo vai ficar descoberto. Não deve ficar descoberto. Vou utilizar plantas de cobertura para manter o solo coberto. Existem prós e contras, né? Então, as leguminosas, principalmente porque fazem fixação biológica, são as mais utilizadas. Evita erosão, melhora as propriedades físicas, químicas e biológicas. Físicas, porque elas agregam o solo, que protegem da erosão. Químicas, porque quando eu incorporo, quando eu faço a poda e mantenho esse material sobre o solo, ele vai mineralizar, vai distribuir minerais para o solo de novo, e biológicos por ser fonte de organismos, né? Fonte de alimento para organismos, então aumenta a microbiota do solo. Retém a umidade, melhora a aeração por conta das raízes, né? E o grande problema que a gente tem é o custo alto das sementes. Então, os dois principais, né, problemas, o custo alto das sementes e a necessidade, às vezes, de maquinário específico, que nem sempre o produtor tem. E a dificuldade de encontrar essa semente. Então, por exemplo, o produtor fala, poxa, vou pagar aí, sei lá, R$20 no saco de semente de crotalária, eu não tenho essa quantidade suficiente na região, é um material caro para eu não ter um retorno econômico rápido, porque aqui eu estou falando em melhorar as características do solo a médio e longo prazo. Eu não vou plantar crotalária agora e já vou plantar soja em cima ou feijão em cima e vou dar uma resposta mais rápida para o cultivo. Eu reduzo a erosão, reduzo perda de solo no primeiro ano, mas produtividade, com nível de matéria orgânica, de nutrientes e tal, vai demorar um pouco mais, né? E importante não ser hospedeira de patógenos. Então, algumas dessas plantas são da mesma família de algumas plantas cultivadas, né? Então, as leguminosas, que são hospedeiras de alguns patógenos, da mesma patógeno da soja, do mesmo patógeno do feijão. Então, é arriscado, né? Tem que se conhecer bem como pode ser utilizado. Outra característica, ela não deve ter efeito invasor. Não coloquei aqui, mas não adianta eu, por exemplo, colocar uma leguminosa e falar assim, não, vou plantar 2 linhas de leguminosa aqui, no meio vou plantar a minha cultura. Então, um pequeno produtor, por exemplo, de hortaliças. Se essa leguminosa que ele está plantando, ela tiver um efeito invasor, ela vai invadir a área de cultivo dele. Isso vai gerar, às vezes, um custo maior. E a gente tem algumas flores do mel, algumas plantas que fazem isso. Então, o manejo ele pode encarecer para o produtor. Então, aqui a crotalária, né, a gente tem uma que é bastante utilizada, inclusive na cana-de-açúcar. É uma planta que já tem vários trabalhos que ela reduz o ataque de nematóides, né, em algumas culturas, que pode ser utilizada na entre-safra, né, para ser cultivada. Culturas em faixas, né, então isso aqui é uma cultura em faixa. Né, não leva em consideração esses zigue-zagues. Essa foto é uma foto também de amostragem de solo, então não leva em consideração o zigue-zague. Mas aqui eu tenho um produtor que tem uma cultura aqui no meio, feijão, por exemplo, e o café. Né? E olha como elas estão plantadas em faixas, né? Várias faixas, seguindo a declividade do terreno, né? As curvas de nível. Então, é uma forma interessante também de cultivar, chama culturas em faixas. Né? Cordões de vegetação permanente. Então, aqui eu tenho um cordão de vegetação permanente lá em cima, uma área de eucalipto. Aqui eu não estou falando em reflorestamento, é um cordão de vegetação permanente. Então, eu tenho um cordão que tende a evitar com que a água aqui da parte mais alta lá desça aqui para baixo também. Aqui é na Embrapa, né, na Embrapa Hortaliças, essa foto, eles têm esses cordões de vegetação permanente aqui, que separam as áreas experimentais. Então, aqui é uma área experimental, aqui é outra. Mas esse cordão de vegetação também ajuda, a declividade está nesse sentido aqui, a declividade está nesse sentido, né, da direita para a esquerda. Então, se eu tenho a erosão aqui, e a água não infiltra, ela começa a escorrer, essa vegetação aqui, esse cordão, por as plantas estarem muito próximas umas das outras, a raiz está bem formada, e a vegetação permanente, cada vez mais o solo está bem estruturado, tende a ajudar também na infiltração de água nesse ponto. Lá para baixo tem outra, aqui para cima vai ter outra linha dessa. Os cordões devem ter de 2 a 3 metros de largura, deve agregar valor econômico, o pessoal às vezes utiliza, como é o caso, goiaba, pequenas plantas de manga, a própria amora,
framboesa, pode-se utilizar também banana. Então, na hora de fazer esses cordões, utilizar plantas que podem ser utilizadas. Aí a gente pode pensar também no pequeno agricultor. Então, aqui no assentamento Vitória, tem uma área de pastagem, e aí, entre as áreas de pastagem, eu posso fazer um cordão de vegetação permanente com frutíferas. Por quê a frutífera? Porque eu vou ter um retorno, banana, eu posso plantar eucalipto, mas o eucalipto vai demorar um tempo maior para ser colhido, né? Mas também é uma possibilidade. Crescimento rápido e cerrado, né? Tem que fechar bastante para evitar a erosão, formar uma barreira densa, ter durabilidade e não possuir caráter invasor, como eu falei agora há pouco. Se eu planto um cordão de vegetação permanente com espécies que invadem, então aqui está a minha declividade, né? E aí eu tenho um cordão, uma linha de cordão aqui, né? Então aqui está o terreno. A declividade está nesse sentido. Eu tenho uma linha aqui de cordão, esse cordão. Aqui eu tenho as plantas cultivadas, milho, feijão, o que seja. Aqui eu tenho outro cordão de vegetação permanente, né? 2 metros de largura, 2 a 3 metros de largura. Aqui também de 2 a 3 metros de largura. Então, entre uma e outra aqui, um cordão, digamos que eu tenho 50 metros, que está cultivando a minha cultura principal. E aí aqui eu tenho os meus cordões de vegetação. O que eu vou fazer nesse cordão? Vou plantar plantas de agregar valor. Eu posso plantar banana, eu posso plantar eucalipto, que vai demorar um pouco, mas é uma opção. Eu posso plantar outras frutíferas, posso plantar amora. Então vai depender da região, do que pode ser ou não aproveitado. Goiaba, pequenas plantas aqui, né? Não plantas que tenham caráter invasor, que se eu demorar a fazer o manejo, ela vai invadir para cá. Então isso aí não é interessante. A alternância das capinas, eu falei agora há pouco rapidinho sobre isso também, né? É uma forma. Então, sempre deixar o solo, tem imagem aqui, ó, então, por exemplo, não cultivo, sei lá, de café. Eu tenho a declividade. Eu tenho a declividade aqui, nesse sentido, né? Daqui para lá. E aí, se essa área tivesse descoberta, a chuva ia causar erosão e ela ia descer. E aqui também ela ia descer. Então, o que é a ideia? A ideia das ruas capinadas e ruas não capinadas é isso. Aqui ela não vai ter risco de erosão, porque o solo está coberto. Ou reduz muito o risco de erosão. Aqui, se eu tiver erosão, toda a erosão vai parar próximo a essas plantas aqui. A linha de plantio favorece então, já a parar esse material para infiltrar e a vegetação junto ao solo. Daqui 2 semanas, 3 semanas, um mês, que eu vou refazer a capina, eu mantenho as plantas daqui e retiro da linha logo abaixo. Então, uma linha capinada e uma linha não capinada. Vantagem, o solo perdido na rua limpa fica parada na rua de baixo, né, na linha de baixo. Custo praticamente nulo e operação muito simples. Mas eu vou ter que fazer isso toda semana, vou ter que capinar toda semana. Só que aqui você ia gastar uma semana capinando tudo. Agora você capina em 3 dias e depois na outra semana você capina mais 3 dias. Então você escalona, aproveita mais o tempo do produtor para isso, né? Aqui é uma linha capinada e outra não capinada. Aqui, na verdade, só capinou no pé da planta, mas é um exemplo claro disso daí, né? Em parreirais, a raiz ela vai desenvolver bem próximo aqui, 1 metro, 1,5 metro da raiz, do colo da planta, perdão. Aqui eu não tenho necessidade de fazer a retirada, eu mantenho o solo coberto, né? Uso de cobertura morta também, produzida no mesmo local ou produzida em locais adjacentes, né? Então, várias vantagens. Protege o solo contra o impacto da chuva, diminui o escoamento da enxurrada, incorpora matéria orgânica no solo, contribui para a conservação, diminui a temperatura do solo, diminui a evapotranspiração, então são várias as vantagens. Como desvantagem, se eu não produzir a palhada na mesma área, eu preciso produzir numa área adjacente, numa área próxima. Então, eu vou ter que produzir, ter uma área disponível para poder produzir, que pode encarecer o processo. Gasto com mão de obra para colher nessa área e trazer para a área que eu preciso. E transporte, corte, distribuição. Então, eu vou ter mão de obra com isso. Na época da Embrapa, a gente fez um experimento, está publicado na revista científica, na revista, esse nome, Pesquisa Agropecuária Brasileira, PAB. O primeiro trabalho que eu participei na Embrapa, a gente avaliou a influência da quantidade de palhada na produção de repolho. Então, a gente avaliou 0 toneladas por hectare, uma área sem palhada, 4,5 toneladas, 9 e 13,5 toneladas por hectare. O que a gente fez lá? A gente tinha um experimento, né, com várias parcelinhas,
e nessas parcelinhas a gente distribuiu os tratamentos, né? Então, sei lá, testemunha, que era o 0, né? Tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3. Tratamento 1, tratamento 3, tratamento testemunha, tratamento 2. E depois a gente avaliou onde aconteceu mais erosão e qual produziu mais, qual precisou de mais água para produzir a mesma quantidade. Então, a gente viu que quanto mais palha, menos água a gente gastou para produzir. Então, eu produzia lá o repolho, gastou, sei lá, 15 litros para produzir 1 quilo, apliquei 15 litros de água para produzir 1 quilo de repolho, em outras áreas eu precisava aplicar 35 litros, por exemplo, né? Quer dizer que aqui a eficiência de uso da água, no 3, com mais palha, foi maior. O solo está coberto, não tem evaporação, não tem erosão, então foi melhor. Só que lá na Embrapa a gente tem material, tem pessoas disponíveis para poder retirar, cortar e produzir. No caso de um produtor, às vezes ele vai ter que usar a mesma área, faz a palhada, desseca, ou passa um triton naquela área e usa para poder cultivar logo assim, né? O plantio direto, a gente já falou um pouquinho sobre ele, importante lembrar que o plantio direto tem 3 requisitos básicos, vou destacar aqui para vocês. 3 requisitos básicos: revolvimento mínimo do solo, normalmente só na linha de plantio. Então, a gente precisa revolver o solo para plantar na linha de plantio. Então, a máquina vem riscando o solo e já vai depositando a semente. Rotação de culturas, isso é importantíssimo. E o que a gente fala de plantio é um sistema de plantio direto. Não é só o plantio direto, ir lá e plantar na palhada, é outra coisa. O que eu falo é sistema de plantio direto. Eu preciso ter o cultivo, a rotação, o revolvimento mínimo, a rotação de culturas, não só sucessão. Eu preciso ir substituindo as culturas, né, a rotação de verdade, leguminosa, gramínea, mas gramíneas e leguminosas diferentes, e a palhada na superfície. No cerrado, a gente tem o plantio com revolvimento mínimo, mas a gente não tem quase rotação. No máximo, a gente tem uma sucessão. Eu tenho lá milho, soja. Milho para palhada, soja para o grão. Milho, soja. O plantio direto ideal seria milho, soja, sorgo. Depois a gente vem com feijão, ou soja de novo, mas com várias espécies diferentes. Isso dificulta, às vezes, o produtor. Beleza? Aqui eu tenho uma imagem do plantio direto de tomate, né, só para difundir para vocês, mostrar para vocês que existem vários sistemas, não somente o cultivo de grãos, né, mas o tomate também, outras hortaliças, repolho, como eu falei para vocês agora, podem ser cultivadas várias espécies dentro do cultivo de hortaliças. Beleza? Essa aqui era a nossa aula de hoje. Na semana que vem a gente vai falar sobre as práticas edáficas. Na outra semana a gente fala sobre as práticas mecânicas. Vou parar de compartilhar a tela aqui, porque eu quero mostrar para vocês uma outra coisa que a gente vai ter no sábado. É o Dia Mundial do Solo. O pessoal tem uma organização mundial aí de ciência do solo, e a FAO, a ONU, declarou o dia 5 de dezembro como o Dia Mundial do Solo. Nesse ano a gente organizou, né, o pessoal do grupo de pesquisas do SEDM, organizou uma fala com 3 egressos nossos, né, um egresso da primeira turma, que é o Thales, já está no doutorado, um egresso da quarta ou quinta turma, que é a Aline Arruda, está no mestrado, na UFG, e o egresso mais recente, que é o Wagner, né, que também já está no mestrado, já está finalizando o mestrado, é recente, mas nem tanto, já está com 1 ano e meio que ele saiu, lá na Unesp, em Jaboticabal, Unesp de Dracena, né, Universidade Estadual Paulista. Então, eles 3 estarão conosco aqui no sábado, vai ser uma transmissão, um bate-papo, e não vai ter inscrição prévia, vai ser pelo canal do YouTube, né, e aí a nossa atividade pós-aula de hoje, eu falei para vocês que ia deixar no AVA o trabalho da disciplina, e eu pensei um pouquinho em mudar um pouquinho o trabalho, vai ser o mesmo esquema, mas vou mudar um pouquinho, mas eu vou produzir agora ele para vocês e já distribuo. Na semana passada eu falei, vai ser um trabalho em grupo, né, em grupos de 5 pessoas, no máximo, de 0 a 5 pessoas, mas vão ser 7 temas. Então, eu preciso que vocês se organizem em grupos. E vou postar para vocês hoje ainda os temas dos trabalhos, vocês vão precisar calcular, fazer um manejo de uma área, calcular a curva de nível e tal, propor melhorias para essa região, para essa área que eu vou postar para vocês, para cada grupo,
e esse trabalho vai valer 30 pontos. Né? Eu tinha falado inicialmente valer 38, mas eu vou simplificar ele um pouquinho para valer 30 pontos, e os outros 8 pontos, juntamente com os 4 pontos da pós-aula de hoje, ou seja, 12 pontos, vai ser um resumo, uma resenha do nosso encontro sábado, Dia Mundial do Solo. Vai ser às 19 horas, né, vai ser pelo canal do YouTube, né, então se organizem aí para que vocês possam assistir. Estou abrindo aqui, agora abrindo. Deixa eu compartilhar a tela com vocês para mostrar lá no Ava onde é que está. Então, vai ser uma guia. Não, é isso, painel. Compartilhar. Vocês devem estar vendo aí minha tela do Ava, né? Está carregando aí para vocês. Eu não estou fazendo a aula pelo Ava justamente por isso. Ele está com uma lentidão muito grande esses dias depois da terceira VA. E aí, para a gente utilizar o BBB, eu acho que vai ser pior. Não sei nem se ele vai carregar. Mas, de qualquer forma, eu tenho aqui a imagem. Também já divulguei nos grupos da disciplina. Não vai adiantar, não vai carregar. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês. Okay. Janela. Então, esse evento aqui é o Dia Mundial do Solo. Então, nós vamos ter esses 3 egressos, né? O Wagner, a Aline e o Thales. O Wagner vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele, que é produção de macrofungos com potencial alimentício e farmacológico. A Aline, biodisponibilidade de herbicidas em solos do Cerrado. E o Batata, né, o Thales, falar sobre fungos micorrízicos arbusculares na mitigação do estresse por seca. Esse ano, o tema do Dia Mundial do Solo é manter o solo vivo, proteja a biodiversidade do solo. Então, são 3 temas bem direcionados, bem ligados a isso. Né? O Wagner falando de fungos de solo, com potencial de alimentação e farmacêuticos, né? A Aline falando dos herbicidas nos solos, que podem afetar também a biodiversidade, e o Wagner falando, o Thales falando sobre fungos micorrízicos arbusculares. Então, vai ser bem interessante. A organização é nossa aqui da FACEG, junto com o grupo de pesquisa, e também a Rede Internacional de Pesquisa em Micorrízas, né, da América do Sul. Então, fica o convite para vocês no sábado, além do convite à atividade. Vou falar um pouquinho melhor dela lá no grupo daqui a pouquinho. E espero vocês no sábado para a gente receber nossos egressos. Espero que os dias sejam vocês também falando conosco, voltando aí para apresentar o trabalho de vocês. Tá bom? Amém. Oi. E essa palestra ela vai ser gravada ou não? Não, essa daqui não. Ela vai ficar disponível só durante a apresentação. Não vai ficar no YouTube depois, não. Tem algumas palestras que a gente não consegue deixar lá no YouTube. Essa foi uma que não, aparentemente, até então, não vai conseguir ficar. Tá? É igual a gente viu aí durante a pandemia.